essa fase do adolescente, ele não tendo o apoio ali e ainda tendo a questão da mediunidade, como trabalhar isso? Porque eu fico imaginando assim, o jovem que não é espírita e ele vê espírito, ouve, ele acha às vezes que tá doido, né? Tem essa questão. O que dizer para esse jovem? Então, nós precisamos falar sobre as questões sensoriais. A gente não precisa focar apenas no espiritismo, porque a gente pode falar as coisas com linguagens diferentes, mas dizer as mesmas coisas, né? Então, tem jovens muito sensíveis, artistas, e que têm intuições maravilhosas e que acabam recebendo esse amparo. Eu preciso dizer que ninguém está aqui no mundo, na Terra, nenhum garoto, nem uma garota, nem eu, nem você, estamos alienados do amor de Deus, nem perdidos. Todo mundo tem amparo espiritual. A espiritualidade trabalha, os nossos espíritos protetores, o anjo guardião, os espíritos familiares que nos amam. Então, existe uma tutela e um cuidado, mas é evidente que nem tudo pode ser resolvido. Existe a parte que nos cabe fazer. A gente precisa trabalhar muitos valores, sem falar de valores religiosos, valores éticos morais. A vida tem sentido. E é muito triste quando eu atendo um adolescente, sempre que os pais me procuram, eu não atendo adolescente sem primeiro conversar com os pais, porque eu preciso sentir o clima da casa. Quem são os pais? Como é que eles se tratam? Eu já atendi pais que brigaram na minha frente. Então eu entendi porque que o filho estava daquele jeito. Percebe? Existem pais que, olha, meu filho está com problema. Por favor, ajuda ele. Aí você vai conversar com o filho não está com problema. Você vai conversar com os pais estão com graves problemas. Repercute. Qual é o adolescente ou a criança que tem segurança num lar em que os pais são hostis uns aos outros? Não existe segurança. Atendi um caso de pacientes de um casal, né, de brasileiros que mora na Europa. Eles têm um filho que é um garoto que estava absolutamente feliz com a mudança deles para a Europa. Estudando, produzindo, saudável. De repente a criança, o garoto, se desinteressou por tudo que ele gostava. Estava triste e apático. E eles me perguntaram da Europa se eu conseguiria fazer terapia com ele. Eu falei, olha, é difícil fazer terapia online com criança. Porque eu precisaria brincar com ela, eu precisaria contar uma história, eu precisaria usar de instrumentos pedagógicos para poder avaliar tudo aquilo que ela faz na brincadeira, né? Ela vai revelando para mim o seu emocional. E eu precisava de tempo para trabalhar. Não dá para fazer isso online. Mas eles pediram encarecidamente que eu conversasse com a criança. Antes de conversar com a criança, evidentemente, eu fui conversar com o casal. Então eu conversei primeiro com a esposa. Ela narrou toda a saga da saída do Brasil para a Europa, a vida muito boa que eles tinham lá, financeiramente, a escola, os sonhos para a filha, para o filho e tudo mais. Aí no final eu perguntei, como é que está o seu casamento com o seu marido? Como é que vocês estão se tratando? Ela me disse que o casamento estava em crise e eles andavam brigando muito. Eu falei, tá certo, vou conversar com o seu marido. Aí conversei no dia seguinte com ele. Fiz as mesmas perguntas e no final perguntei do casamento e ele falou que o casamento não estava bem e que eles estavam brigando. Então eu chamei os dois e disse assim, olha, o problema dela são vocês. Voltando aqui para o público espírita, os pais que estão aqui conosco, os educadores, quem é espírita e conhece Emmanuel, o mentor do Chico, eu quero dizer para você que você é o Emmanuel na vida do seu filho. Então você é a grande referência. Se o seu filho não vê em você o Jesus que você prega, ele não vai querer ir para casa espírita na adolescência, porque o Jesus está nos lábios, não está dentro da relação nem permeando a sua relação com ele. E nós não precisamos abrir mão da nossa autoridade para nos relacionarmos de maneira assertiva com os nossos filhos. Mas é preciso que a gente entenda que se nós, enquanto referência para eles, nós nos mostramos frágeis e hostis uns aos outros, eles vão se fragilizar. Eles me pediram o preço de um pacote. Os 3 iriam fazer terapia comigo. Um de cada vez. Um de cada vez. Mas eu dei o preço com bastante desconto, eles nunca mais apareceram. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.